ação criticada desde 73, quando foi adotada pelo velho código. Muita gente já dizia que isso não existia mais. Humberto Teodoro, muita gente já dizia que isso não existia mais. E agora o código diz que não existe mesmo. Então não existe mais possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. O que existe? Interesse e legitimidade, que você vai discutir se são ou não são condições da ação. Há quem diga que são ainda, mesmo sem usar a expressão. Há quem diga que não são, que viraram pressupostos processuais, como os demais pressupostos processuais. Pouca diferença faz, na prática, né? Pragmaticamente, isso faz muito pouca diferença. Mas essa é uma mudança que tem uma mudança em termos de palavreado, né? A gente não deve mais usar esses termos, porque não existem mais. Prioridade para autocomposição, falei, artigo 334, e os artigos 165 a 175 vão regular a função de mediador e de conciliador. Então, o Código agora tem uma regulação da função de conciliador e de mediador judicial. Existe também a lei da mediação, que foi aprovada depois do CPC, mas entrou em vigor antes, que também vai estabelecer essa regulamentação. Para vocês, isso já é meio que arroz com feijão. Os juízes presidem, de modo geral, a conciliação na Justiça do Trabalho, que eu saiba, não é isso? Agora, para nós, na Justiça Comum, devo dizer que isso está um caos. Caos absoluto. Porque a Justiça Comum não tem mão de obra para fazer a conciliação e a mediação do jeito que o CPC está pedindo para fazer. E aí, muitos juízes, pragmaticamente, o que estão? Porque ninguém perguntou se tinha ou não. O código veio aqui e falou, pau, tem que fazer. Ninguém perguntou se dava para fazer. E aí, o que muitos juízes estão fazendo? O que vocês imaginarem para não fazer a audiência. Reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivo, dizendo que considera que não cabe pelo princípio do não sei o que lá, inventando coisas para não fazer a audiência. Por quê? Porque não tem condições. Não existe estrutura para fazer essas audiências. Lembrando que o código só não quer a audiência quando o direito não admitir autocomposição. O que é mais amplo, o que é mais restrito do que ser direito indisponível. Muito cuidado com isso. Existe um artigo muito interessante do professor Eduardo Talamini, que vocês acham no Google, que fala sobre essa questão. A diferença entre direito indisponível e direito que admite autocomposição. Ele está discutindo PPPs, na época que ele escreveu esse artigo. E a questão é exatamente essa. O direito público, o direito da administração pública é indisponível. Mas isso não significa que ele não admita autocomposição. Existem direitos indisponíveis que mesmo assim admitem autocomposição. Aliás, vocês vivem fazendo isso, né? Qual é o direito que não admite autocomposição? Pois é o que eu pergunto. O direito criminal... Talvez, e ainda está se discutindo isso, né? De ampliar, mesmo no criminal, a possibilidade de acordo, inclusive, hoje a gente já tem a transação, mas a possibilidade de acordo para imposição de pena. O projeto de novo CPP prevê a possibilidade de acordo para imposição de pena, não privativa de liberdade, mas imposição de pena por acordo. Então, eu acho, concordo plenamente, Décio, eu acho que todo direito admite autocomposição. Ou pelo menos admite a autocomposição em termos de discussão, de debate. Pode ser que ele não admita uma disposição, mas ele pode, com certeza, admitir algum tipo de autocomposição. Isso não seria aquela audiência prévia do 331 do Código anterior? Não mais. Por quê? Naquela audiência chamada prévia que se fazia, a ideia é que ainda não havia formação do processo. Aqui o réu já foi citado. E se não houver acordo, o prazo de contestação já começa a correr automaticamente, né? Essa é a diferença. E lá no sumário, no velho procedimento sumário do 275 do antigo CPC, a diferença para essa aqui é que lá no sumário, se não houvesse acordo, a contestação tinha que ser apresentada imediatamente, em audiência. O que era muito ruim, porque aí o advogado tinha que ir com a contestação pronta. E aí ele tinha que ter todo o trabalho de fazer a contestação, e isso obviamente reduz as chances de acordo. Porque uma vez que você já teve que preparar todo o trabalho de litígio, a chance de acordo é muito menor. Então, isso aqui é uma das boas ideias do Código. Isso é uma das boas ideias.
vai demorar um pouco para pegar por questões estruturais da justiça. Nós não temos estrutura, pelo menos na justiça comum, não temos estrutura suficiente. Embora esta audiência pelo sistema do código não seja com o juiz. Então nós não adotamos exatamente o sistema do processo do trabalho. Essa audiência não é com o juiz, é com o conciliador ou mediador. O que, em tese, seria bom. Em tese. Por quê? Porque, em tese, o conciliador e o mediador é um sujeito treinado para fazer acordo. Então, ele deveria ter um treinamento específico só para fazer acordo. E isso, em tese, seria bom. O problema, na prática da justiça comum, é que conciliador e mediador é o estagiário de primeiro semestre que chega lá, aí você fala, você sabe alguma coisa de direito? Nada. Então, conciliador. Na hora que ele aprende um pouquinho, ele vai para a secretaria. Aí ele vai para a secretaria da vara. Aí ele começa a trabalhar na secretaria. Na hora que ele aprende mais, ele vai para o gabinete. Então, o conciliador é meio que porta de entrada na justiça comum. Isso faz com que, obviamente, ele faz um cursinho lá de 2 tardes e pronto. Isso é muito ruim. Então, a qualidade empírica desse trabalho acaba sendo ruim. Então, na prática, onde que você consegue fazer conciliação? Quando o juiz vai lá, exatamente o que acontece no justiça do trabalho. O juiz vai lá e fala, ó, vamos fazer conciliação aqui, não sei o que, tem que acontecer, tá muito ruim, não tem... Aí dá. Os advogados gostam da mediação feita pelo juiz, até por uma questão de respeito. Exato, exatamente. Não respeitam o mediador, sem dúvida. E não respeitarão enquanto esse mediador não for uma pessoa qualificada. Né? Esse mediador precisa ser uma pessoa qualificada. Eu tive a oportunidade, quando eu estava nos Estados Unidos, de fazer um curso com o professor Francis McGovern. Francis McGovern é um dos maiores mediadores do mundo. Só para você ter uma ideia, ele foi contratado pela ONU para fazer a mediação da distribuição das indenizações da Primeira Guerra do Golfo. Porque na Primeira Guerra do Golfo tinha uma situação curiosa. Você tinha um derrotado, que era o Iraque, não quebrado. Porque o Iraque continuou produzindo petróleo, então ele tinha dinheiro, apesar de ter perdido a guerra, ele tinha dinheiro. Então ele pagou bilhões de dólares em indenização. O problema é o seguinte, como é que eu faço esse dinheiro chegar nas vítimas da guerra? Como é que eu distribuo entre as vítimas da guerra esses bilhões? Tem um artigo do Francis McGovern, vocês também acham na internet, dizendo como que ele fez isso. Que ele fez. Tem uma outra história dele, também tem um artigo que ele publicou sobre isso, que havia vários grupos brigando por direitos de pesca no lago Michigan. Índios, pescadores profissionais, uma galera. Ele com os alunos de computação de Harvard, desenvolveram um jogo de videogame. Puseram o pessoal para jogar videogame, analisaram as decisões que essas pessoas tomaram no videogame para saber quais eram os verdadeiros interesses delas naquele conflito e propor um acordo que resolveu esse litígio. Então, existe tecnologia de mediação e de conciliação que vai muito além do nosso. Tem acordo? Não tem acordo? Por que não tem acordo? Tem acordo? Não, vamos fazer um acordo. Existe muita tecnologia além disso. Muita tecnologia. Agora, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa melhorar o nível das conciliações. Porque realmente os conciliadores, eu devo dizer que eu mesmo tenho uma certa reticência com conciliação, porque todas as que eu fiz, o conciliador não sabia nada. Nem do processo, nem de conciliação. Ele não sabia nada de nada, nem do direito, nem de conciliação. Estava ali completamente perdido nas audiências. Então, se a gente não resolver isso, não adianta. Nós realmente vamos ter muita dificuldade de avançar. Esse item 3 é muito importante. O novo CPC tem um recado claro sobre a finalidade do processo. Em primeiro grau, o processo é visto como um instrumento a serviço das partes. Em primeiro grau, o processo é visto como um instrumento a serviço das partes. Por quê? Eu tenho que abrir um parêntese teórico. Para que serve um processo? Essa é uma discussão profunda entre os processualistas. Para que serve o processo? Você tem basicamente 2 respostas. Há quem diga que o processo serve para resolver o conflito. Mas você tem que é a resposta mais óbvia, mas você tem uma segunda resposta. Há quem diga que o processo serve para dar significado ao direito. Porque à medida que os juízes decidem,
o direito vai tendo significado mais claro, é a jurisprudência, são os precedentes, o direito vai se tornando mais esclarecido. Owen Fish, nos Estados Unidos, é o autor que defende mais essa linha, dizendo que o processo serve para dar sentido aos valores públicos. Eu só sei o que é dignidade a partir de precedentes. Não existe uma lei que defina dignidade. Eu só sei isso a partir de decisões. Então, o processo cumpre esses dois papéis. Isso é sempre uma balança, né? A gente nunca sabe exatamente o que predomina. Se predomina a solução do conflito ou se predomina dar significado ao direito. O nosso CPC adotou a seguinte postura. Em primeiro grau, a prioridade é resolver o conflito. Resolver o conflito. Em segundo grau e em grau especial, essa balança muda. E a prioridade passa a ser dar significado ao direito. Daí o IRDR, a formação de precedentes, etc, etc. Mas em primeiro grau, o propósito claríssimo do Código é dar sentido, é resolver o conflito. E, independentemente se isso vai ou não vai gerar uma decisão que dê sentido à lei. Como que o Código faz isso? Pela prioridade para a conciliação, pela confidencialidade da mediação, então a mediação é sigilosa, e pelo instituto do chamado negócio processual, lá do artigo 190 do CPC, que tem gerado muita tinta, já tem corrido aí com essa história de negócio processual. O que é essa história? Vejam só, pessoal, negócio processual não é nada de novo. Negócio processual nada mais é que um negócio jurídico cujo objeto não é um direito material. O objeto é um direito processual. Então, é só isso. É um negócio jurídico cujo objeto é um direito processual, é uma prerrogativa processual, não é um direito material. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Não há nada de novo. Exemplo, cláusula de eleição de foro. O que é a cláusula de eleição de foro? Um negócio jurídico cujo objeto é uma prerrogativa processual, onde eu vou ser processado, ou onde eu vou processar. O objeto disso não é direito material. Quando eu faço uma cláusula de eleição de foro, eu não estou dando direito nem tirando direito material de ninguém. Eu estou negociando uma prerrogativa processual. Então, não tem nada de novo nisso aqui. Qual que é a novidade? A novidade é que o Código tem uma cláusula geral de negócio processual. Essa é a novidade. Nós temos uma cláusula absolutamente geral que, como diz o artigo 190, permite que, se os direitos admitirem autocomposição, e nós já mais ou menos concordamos que todo direito admite em algum grau autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres, antes ou durante o processo. Pessoal, o que significa isso na prática? Ajustar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres. Até onde eu sei, tudo que tem no processo ou é ônus, ou é poder, ou é faculdade, ou é dever. Eu não conheço uma quinta categoria. Então, na verdade, o que está dizendo aí é que você pode ajustar tudo no processo. Porque tudo é ônus, poder, dever ou faculdade. Não tem outra coisa. E qual que é o limite? Tem que ter um limite. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em situação de manifesta vulnerabilidade. Vocês conseguem perceber como que a regra do caput é super ampla e a regra do parágrafo é super restrita? A regra do caput diz que eu posso pactuar tudo. E a regra do parágrafo diz que o juiz controla quase nada, porque ele só controla nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou situação de manifesta vulnerabilidade. E essa é a polêmica que existe entre os processualistas hoje. Será que é só isso? Então, poderíamos
Ney e eu fazemos um acordo dizendo, bom, nós somos muito belicosos, mesmo muito beligerantes, então vamos fazer um acordo de que a nossa causa já começa no Supremo. Porque afinal de contas a gente vai chegar lá mesmo, a gente recorre. Vamos fazer um acordo que já começa no Supremo? A rigor, se você ler a literalidade do texto, não tem proibição, porque nós somos capazes. Isso não, nenhum de nós está em situação de manifesta vulnerabilidade. Não tem nulidade, não tem vício de vontade, não tem vício de consentimento, não tem nada. E não tem exceção abusiva e contrato de adesão. Então, o que é a discussão que existe hoje dos processualistas? É como ler esse dispositivo. Por quê? Porque o texto é muito amplo, muito amplo. Aí o que está se dizendo hoje? Nós temos duas correntes. A corrente restritiva, que diz que esse texto tem que ser lido com muita cautela e que há muitas restrições não escritas aqui. Por exemplo, uma restrição não escrita que tem sido aceita é essa que eu acabei de exemplificar. Não pode fazer negócio processual para mudar a competência absoluta. Essa já é uma primeira. Como essa competência do Supremo é competência funcional, competência absoluta, eu não posso fazer negócio processual para alterá-la. Então, o pessoal da linha mais restritiva está enxergando um monte de restrições não escritas na lógica do artigo 190. E você tem o pessoal mais liberal, que está dizendo, olha, deixa correr, deixa mudar e tal. Vejam como isso vai ser interessante no futuro. O TJ de Minas, os juízes, mineiros ainda, você sabe que mineiro é agarrado, né? Eu sou mineiro. Mineiro é conservador, mineiro quer ver o que vai acontecer primeiro. O TJ de Minas já soltou um enunciado dizendo que cabe negócio processual de irrecorribilidade da decisão. Nós podemos fazer um acordo dizendo as decisões do juiz são irrecorríveis. Morre em primeiro grau. O que o juiz decidir, morre em primeiro grau. O TJ de Minas disse que isso é possível. Num enunciado diz que isso é possível. O contrário não é possível. Nós não podemos fazer um acordo de supressão de primeiro grau. Aí não dá. Eu não posso suprimir o primeiro grau. Mas a supressão de recurso dá. Por quê? Porque o recurso é voluntário. Eu recorro se eu quiser. Então eu posso voluntariamente abrir mão do recurso. Não é? Eu posso? Pois não. Me veio agora aqui fazer uma reflexão. Ok. Com esse artigo. Nós temos uma população, a grande maioria da população, que não tem acesso à educação, à cultura. É isso aí. E nós temos parte da população, que seria a minoria, as pessoas que estudam, os grandes conglomerados econômicos, que tem um grande escritório, Eu pergunto, será que com isso aí não fica aberto uma válvula para que todos os contratos digam? Enorme. A competência será São Paulo. O sujeito mora lá em Presidente Prudente. É uma válvula enorme. Nós temos sim um elevadíssimo risco de que isso aqui seja usado para o mal. Temos sim um grande risco. Por quê? Porque, exatamente como você percebeu, a palavra antes, você pode fazer esse acordo antes do processo. Porque durante, ninguém vai fazer acordo, né? Depois que a briga já está rolando, muito difícil você conseguir fazer um acordo. Agora, a questão ali é a palavra antes. Você pode fazer um acordo antes do processo. Lá no contrato, você pode inserir uma cláusula de negócio processual. E aí é o perigo. Há um entendimento que me parece muito correto, que a situação de manifesta vulnerabilidade seria presumida se a parte signatária do negócio não estiver acompanhada de advogado. Que aí já, vamos dizer assim, atenua um pouco a sua objeção. Mas como a gente sabe que existem advogados e advogados, pode ser que isso seja só uma atenuação, não seja uma solução. Isso aí não parece um pouco bom se fosse de ter o liberalismo econômico, sim, liberalismo judicial? Isso é uma cláusula liberal, não há dúvida nenhuma. A matriz intelectual disso aqui é liberal, liberdade da vontade, autonomia da vontade. Eu não posso deixar de recorrer? Posso. Recorrer não é uma prerrogativa? É. Então eu posso assinar um contrato com você dizendo, eu antecipadamente abro mão do meu direito de recorrer. É liberal. Agora veja, vou lhe dar alguma esperança. Qual é a esperança? Isso existe na França desde 1975.
E as pesquisas que foram feitas até hoje mostram que o impacto prático foi muito pequeno. É muito pouco usada essa cláusula lá. Mas por que é difícil pesquisar isso? Porque você pode ter acordo de confidencialidade. Então o dado não fica público para ser pesquisado. Então a gente não sabe muito bem. Isso aqui, aí devo fazer aqui uma crítica bem sincera para vocês. Isso aqui é um efeito de como esse código foi feito. Como esse código foi feito? Por positivação de entendimento doutrinário. Alguém achava isso bonito, falou, vou pôr na lei. Ninguém pensou nisso que nós estamos conversando aqui. Ninguém pensou se isso era bom, se isso era ruim, se a nossa população tem ou não tem condições de lidar com esse tipo de cláusula, como que isso pode prejudicar, por exemplo, o trabalhador. Não, o trabalho acho que não pode se aplicar. Eu acho que não vai aplicar. Eu também acho. O TST acha que não vai também. Lá na resolução 203, o TST já excluiu essa cláusula. Mas vejam. Mas, professor, né, no caso da exclusão pelo TST, tem muita gente que faz a seguinte observação: não haveria essa vulnerabilidade quando, por exemplo, a causa, o litígio fosse entre o Ministério Público e uma grande empresa? Eu acho que não. Não haveria. Eu acho que não. Porque então... não permitir isso. É que eu acho que o TST não pensou nisso. Aí, pessoal, para o pessoal do Ministério Público, você acha que ele pensou nisso? Eles disseram que pensaram e que, por hora, resolveram excluir o Ministério Público, essas causas do Ministério Público, para ver como é que a coisa vai ficar. Isso é uma burrice, na verdade, porque vocês sempre fizeram isso. Vocês sempre fizeram eleição de foro, já existem essas cláusulas. O que eu tenho dito para os meus colegas do Ministério Público? Tenho dito o seguinte: se a gente vai fazer isso, tem que ser no TAC. Não adianta pensar em fazer isso no processo, porque ninguém vai concordar. Aí a briga já é muito grande. Agora, ninguém vai deixar de assinar um TAC por causa de um negócio processual. Se o sujeito tiver que assinar, não é um negócio processual que vai fazer com que ele não assine. Então, o que eu tenho feito? Eu criei um grupo no Ministério Público Federal para a gente tentar desenvolver cláusulas padrão de negócio processual nos nossos TACs. Várias são interessantes. Por exemplo, uma que eu sugeri é custo de perícia, que é um problema que a gente tem e é um problema muito sério. Então eu coloco lá no TAC: se houver necessidade de perícia para aferir o cumprimento ou descumprimento deste compromisso, a perícia o custo será de responsabilidade do compromissário. Eu tenho colocado isso em todos os meus TACs. Porque isso é um problema para nós. A gente tem a maior dificuldade para pagar custo de perícia. Então, o que eu recomendo? A gente precisa, em conjunto, tentar criar essas cláusulas. Não dá para ficar criando só ad hoc, né? O melhor é se a gente pensar juntos em cláusulas que sejam viáveis para ir ampliando essa questão do negócio processual. Agora, nós também não devemos fazer cláusulas muito ousadas, porque esse primeiro momento vai ser de cautela mesmo. Então, mas eu acho que uma cláusula dessa, de custo da prova, eu duvido que o TST anulasse. Duvido muito. Porque é uma coisa comum. Né? É uma questão meramente financeira. Uma questão meramente financeira. E para nós é muito importante, pelo menos no MPF, muito difícil conseguir grana para pagar uma perícia judicial. Então, é muito importante que a gente tenha essa liberdade. Agora, supressão de recurso, esse exemplo que eu estou dando, supressão de recurso, esse é um acordo que eu não faria num primeiro momento, porque eu acho que ele tem grande chance de não ser aceito. Mesmo com a doutrina dizendo que pode, eu acho que ele tem grande chance de não ser aceito e de dizerem, mas vejam, como que não vai poder recorrer? Então, eu prefiro deixar andar. Agora, esse instituto é muito bom para a questão de dinheiro, daquilo que envolve dinheiro. Outra questão, intimações. Nós podemos fazer algum tipo de acordo processual, e esse é exatamente o próximo item, que é o calendário processual, que é o artigo 191, que é uma coisa que já existe na Justiça do Trabalho, né? É aquela questão de que o juiz antecipa as intimações, ou seja, marca a data de vários eventos processuais subsequentes e com isso se dispensa a intimação. Não é, na verdade, que dispensa, é que a pessoa já está intimada, porque a data já está marcada. Então, a perícia começa dia tal, depois vai ser as alegações finais, depois vai ser a audiência, depois vai ser isso, e tudo já tem data, então você não precisa intimar. O Código, conservadoramente, no artigo 191, disse que isso tem que ser feito por acordo.
E esse acordo envolve as partes e o juiz. Então as partes teriam que estar de acordo. Nesse ponto acho que o código foi tímido. Eu não veria problema do juiz impor esse calendário, porque o único efeito prático é dispensar a intimação, parágrafo 2º. E não é uma dispensa, é que você está sendo intimado antecipadamente ao invés de ser intimado ato por ato, você está sendo intimado antecipadamente de 5 atos futuros. Você acha que esse acordo pode ser tácito? Eu acho sim. Eu acho que sim. Chegou na audiência, ninguém reclamou, fixou, ninguém reclamou, acordo. É um calendário processual tácito. Não vejo problema nenhum. Acho que o código foi tímido aqui. Acho que isso aqui tinha que ter ficado com o juiz. Não acho que haja necessidade da pessoa concordando. Eu não quero, eu quero ser intimado. Ué, né? Voluntarismo. Então, pessoal, esses institutos, o que eles estão mostrando para nós? Em primeiro grau, o código quer que o processo seja dúctil, que o processo seja adaptável às necessidades das partes. Se a gente acha que o conflito vai ser resolvido de uma forma melhor pela modificação das regras do processo, ótimo, então modifiquem. Desde que vocês sejam capazes, que os direitos admitam autocomposição e que não haja inserção abusiva em contrato de adesão, manifesta vulnerabilidade ou nulidade. Adaptem o processo. É uma ideia de fazer um processo com cara de arbitragem, né? De trazer para o processo aquela flexibilidade da arbitragem e de permitir que a gente modifique o andamento do processo de acordo com a nossa própria vontade. Eu acho que o TST foi um pouco radical em excluir o negócio processual, mesmo para o trabalhador. Eu entendo a cautela, mas eu acho que em determinadas situações isso seria até benéfico. Você poderia pensar em cláusulas benéficas para o trabalhador nessa situação. É que eu entendo que realmente a Justiça do Trabalho tem 1000 pés atrás, né? Porque os abusos estão aí, então todo mundo quer evitar qualquer porta, qualquer válvula de escape, todo mundo quer evitar. Vamos ver. Tem muita gente escrevendo sobre isso teoricamente. Então é possível que a gente comece a ter esses acordos nos próximos tempos, porque tem muita gente escrevendo sobre isso. Eu, de minha parte, estou tentando fazer os meus. Então, estou tentando criar minhas cláusulas e tudo mais. Acho que vocês deviam pensar nisso também, porque pode ser muito interessante para o Ministério Público ter acordos processuais nos TACs. Eu acho que isso é muito legal. E a quarta premissa do código, que vai ser muito importante para a nossa conversa de quinta-feira sobre execução, é a prioridade para a efetividade e adequação da tutela, que foi a introdução que o Eduardo gentilmente fez. O código está muito preocupado mesmo, Eduardo, com a efetividade da tutela. O código quer sair de um paradigma burocrático para passar para uma ideia de efetividade da tutela jurisdicional. Isso é um mérito? Óbvio que é um mérito. É um mérito enorme você ter um código que vai trabalhar com efetividade, ao invés de trabalhar com burocracia. Mas também tem um problema? Também tem um problema. Qual que é o problema? Nós não vamos, pelo código, não existe uma disposição transitória lá no código que diz: estão exonerados todos os juízes, menos o Ministério Público, defensores públicos, advogados públicos. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Não existe essa norma, felizmente para nós. Mas qual que é o problema disso? O problema é que burocracia não é um problema de código, é um problema de mentalidade. Nós, brasileiros, temos uma mentalidade burocrática. A gente adora documentos autenticados, com firma reconhecida, com aqueles adesivos holográficos que brilham, né? Que a gente fica olhando e fala: nossa, isso aqui é original mesmo, tem um adesivo aqui, carimbo. A gente não gosta de carimbo, né? A gente acha que existe assim uma autoridade central emissora de carimbos, né? Porque as pessoas acreditam tanto em carimbo que elas acham que deve ter algum órgão público encarregado de controlar carimbos. Se eu chegar aqui na esquina agora e pedir para fazer um carimbo Edilson Vitorelli, presidente da República, o cara vai fazer. É claro que ele vai fazer. Edilson Vitorelli, Papa, o cara vai fazer. Mas a gente gosta dessas coisas. Então, quando a gente fala em acabar com a burocracia, a gente tem que lembrar que a burocracia não está na lei só. A burocracia está em nós. O velho CPC não era um CPC burocrata, nunca foi. Nós é que o transformamos num código burocrata. Então,
mudar a burocracia tem muita questão de mudar a nossa cabeça e da gente começar a tratar as coisas sem burocracia. O código está fazendo a parte dele. Como que o código está fazendo a parte dele? Por exemplo, no artigo 139, inciso 4. E aí eu preciso explicar para vocês, adiantar um conteúdo de quinta-feira. Pessoal, no velho CPC, nós tínhamos 2 sistemas de execução. Na verdade, lá na origem, em 73, o CPC nasceu com um sistema chamado de execução por técnica típica. O que é isso? A lei diz para o juiz como é que executa uma decisão. A técnica executiva é típica. A lei dá os passos para fazer a execução. Em 20 anos de velho CPC, nós descobrimos que isso é uma grande porcaria. Por quê? Porque a vida é mais rica do que a realidade. Ou, como diz o pessoal lá do Melhores do Mundo, a vida é uma caixinha de surpresa. E é mesmo. A vida é uma caixinha de surpresa. E aí o juiz, preso a uma técnica típica, não conseguia cumprir suas decisões. O que nós fizemos em 94? Começamos a fazer a alteração dos famosos artigos 461, 461A do velho CPC, abrindo o código para técnicas processuais atípicas no que se refere a obrigações de fazer, não fazer e dar coisa. Então nós passamos a ter um universo de técnicas executivas atípicas. Para cumprir obrigações de fazer, não fazer, dar coisa, o juiz pode usar todas as técnicas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para que aquela obrigação seja cumprida. Isso funcionou nos últimos 20 anos? Funcionou maravilhosamente. Funcionou tão bem que nós dobramos o pior devedor do mundo, que é o Estado brasileiro. Essas técnicas atípicas serviram para dobrar o pior devedor do mundo, que é o Estado brasileiro. Vocês acham que não? Vai ver o que acontece aí nas ações de medicamentos, obrigação de fazer. A galera sai correndo. É gente desesperada, é sujeito desesperado. Não, porque o juiz mandou, porque o juiz vai me prender, porque o juiz vai me multar, porque vai fazer isso. O povo se vira nos 30 e cumpre a decisão. Então, esta alteração de técnicas típicas para técnicas atípicas é a causa da revolução que nós vivemos nos últimos 20 anos quanto à efetividade da obrigação de fazer. Hoje ninguém tem dúvida. Eu faço um pedido de obrigação de fazer, eu sei que ele vai ser cumprido. Se eu ganhar, ele vai ser cumprido. Agora, o que aconteceu com a obrigação de pagar? A obrigação de pagar ficou presa na técnica típica. Qual é a técnica típica? Penhora, avaliação, adjudicação, alienação, satisfação do credor. Para cumprir uma obrigação de pagar, essa é a única técnica prevista no código. Então, o velho CPC, quando morreu com esses 2 universos. Com o universo das técnicas atípicas para as obrigações de fazer, não fazer e pagar, e o universo das técnicas típicas para fazer, não fazer e entregar, e o universo das técnicas típicas para a obrigação de pagar. E assim morreu o velho CPC. Durante a tramitação do novo, qual que era a ideia? Já que as técnicas atípicas funcionam melhor, vamos universalizar as técnicas atípicas e vamos permitir que qualquer obrigação seja cumprida por técnicas atípicas, inclusive a obrigação de pagar. Seria maravilhoso. É claro que o lobby dos grandes devedores, dos grandes litigantes, não permitiu que isso acontecesse. E o novo CPC foi aprovado com a mesma realidade do antigo. Técnicas atípicas para fazer, não fazer e entregar, técnicas típicas para a obrigação de pagar. Mas esqueceram um dispositivo. Esqueceram, no artigo 139, que é o artigo que fala de poderes do juiz, o inciso 4, que diz que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, vírgula, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Esqueceram isso. E aí?
nós já temos duas correntes sobre esse dispositivo antes dele começar a ser aplicado. A primeira é que diz: isso aí não é nada, continuem trabalhando normalmente, não mudou nada, esqueçam isso. Isso aí é simplesmente dizendo o seguinte: se a ação é de pagar e o juiz dá uma liminar, essa liminar pode ter uma medida coercitiva. Agora, na hora de satisfação final, aí não cabe isso mais. Essa é a primeira linha. E a segunda linha é dizer: isso aí mudou tudo. Mudou tudo. Isso é a porta para nós termos técnicas atípicas em obrigação de pagar. O que seria fantástico, absolutamente fantástico. Depois eu vou mostrar isso melhor para vocês na quinta-feira, quando falarmos de execução. Mas se a gente conseguir fazer isso colar, já valeu o CPC. O que os juízes estão dizendo desse artigo? Tem pouco tempo ainda, não tem jeito assim. O que eu estou fazendo? O que eu acho que é o nosso papel como partes? Pedir. O nosso papel é pedir. Então vamos pedir medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias em obrigação de pagar. Vamos pedir. Vamos pedir que o sujeito seja obrigado a pagar sob pena de multa. Se ele é devedor solvente, por que não pagar sob pena de multa diária? É melhor pagar sob pena de multa diária ou pagar sob pena de penhora? Melhor para o credor. Se eu tiver uma ordem para o cara pagar sob pena de multa diária ou pagar sob pena de penhora? Que é a regra, que é a técnica típica. Destituição da administração. Uma coisa que o STJ já aceitou numa ação coletiva eficácia mandamental de provimento condenatório. Tem um acordo muito legal do STJ que, no caso dos expurgos inflacionários, a Associação de Consumidores do Paraná, a PADECO, transitou em julgado, o Banco do Brasil comeu uma mosca lá, transitou em julgado, uma obrigação para o Banco do Brasil pagar os expurgos inflacionários da PADECO. O que o Banco do Brasil fez? O que todo devedor faz? Nada. Cruzou os braços e falou: tá bom, PADECO, então agora se vira aí, faz os cálculos, apresenta os nomes dos devedores, se vira, eu vou ficar aqui quietinho. O que a PADECO pediu? É muito mais fácil para o banco fazer isso do que para mim. Ele já tem os dados, ele já tem os extratos, ele tem tudo. Então, juiz, eu quero que você dê